Se considerarmos que nosso sistema solar é típico entre os demais bilhões e bilhões de sistemas semelhantes, onde estarão os extraterrestres? Hã? O que nos diz o paradoxo de Fermi? Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Já aproveitando o ensejo, gostaria de dizer que a lojinha virtual da Fatos já é um sucesso, hein? Lá você encontra camisetas bacanas como essa que eu estou usando. O link está na descrição aqui abaixo. Faça como eu. Use Fatos. Milhões, talvez bilhões de pessoas acreditam que há vida fora da Terra. Mas se é assim, por que não conseguimos encontrar qualquer tipo de sinal de vida extraterrestre? Mesmo com toda a parafernália tecnológica com que contamos hoje. Se o universo contém milhares de planetas que oferecem condições de vida como o nosso, onde diabos estão essas civilizações? Por que não dão sinal de vida? As respostas mais plausíveis podem ser tanto reconfortantes quanto assustadoras. Vamos entender o porquê. Se uma civilização alienígena avançada existe em algum lugar, ela certamente sabe que estamos aqui, mas por algum motivo não consegue ou não pretende estabelecer comunicação conosco. Você pode ter ouvido o termo paradoxo de Fermi antes. Em sua forma mais simples, o termo faz a pergunta: se a vida inteligente é comum no universo, então onde está todo mundo? Talvez você pense que o físico Fermi escreveu artigos sobre o assunto e que o trabalho de sua vida foi baseado em encontrar alienígenas. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Enrico Fermi foi um físico que criou o primeiro protótipo de reator nuclear do mundo. Ele nunca escreveu muito sobre extraterrestres. Fermi estava conversando com colegas em um almoço em Los Alamos sobre uma ilustração no jornal The New Yorker, a qual mostrava alienígenas emergindo de um disco voador e carregando latas de lixo roubadas da cidade de Nova York. Foi quando ele perguntou ao colega: onde está todo mundo? Ele se referia ao fato de que não havia nenhuma evidência concreta de visitas alienígenas ao nosso grande planeta azul. A conversa, então, evoluiu para o tópico da viagem interestelar, quando Fermi concluiu que o voo interestelar pode não ser possível, pode não valer o esforço, ou uma civilização tecnológica não deve durar o suficiente para inventar a viagem interestelar. Veja bem, Fermi disse isso em 1950, quando a humanidade ainda não havia enviado nenhum foguete para fora do planeta. O chamado paradoxo de Fermi, que questiona a existência de civilizações extraterrestres, na verdade, deturpa os pontos de vista do próprio físico. Ele não questionou a possibilidade de civilizações alienígenas existirem, apenas sua capacidade de fazer viagens interestelares. Então, o que é o paradoxo de Fermi se ele mesmo não o criou? Em 1975, um astrônomo chamado Michael Hart escreveu um artigo no qual dizia: eles não estão aqui, portanto, não existem. A alegação de Hart era que, se existissem alienígenas inteligentes, eles, inevitavelmente, teriam colonizado a Via Láctea. Ele acreditava que, caso estivessem em algum lugar, já estariam aqui. Mas como eles não estão, e não vimos sinais de alienígenas, isso significa que os humanos são a única vida inteligente em nossa galáxia. E se for o caso, procurar vida inteligente em outro lugar, provavelmente, é uma perda de tempo e dinheiro. O Homo sapiens está na Terra há 200 mil anos e o homem moderno há 50 mil. Mas há apenas um século desenvolvemos tecnologia para comunicação a grande distância, o que numa visão geológica é pouquíssimo tempo. Então,
Se outras civilizações já tentaram entrar em contato, não conseguiram. Porém, há também a possibilidade de que eles estejam se comunicando continuamente. Só que com uma tecnologia que nós ainda não desenvolvemos. Neste caso, nós somos incapazes de perceber a comunicação. Quanto à quantidade de civilizações alienígenas que podem existir, não fazemos a mínima ideia. Afinal, só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, estima-se existir entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Não é possível medir o número de planetas que orbitam essas estrelas ou conferir se possuem vida inteligente, mas podemos imaginar que deveriam existir muitas civilizações com alta tecnologia em nossa galáxia. Pelo menos é isso o que esperamos quando analisamos a equação criada em 1961 por Frank Drake, que apesar da semelhança, não se trata de uma equação matemática, e sim de uma organização de ideias que abordam uma sequência probabilística com a qual podemos estimar o número de civilizações da nossa galáxia. A análise da equação de Drake provoca reações diversas, gerando visões otimistas, realistas e pessimistas. O resultado depende do entusiasmo de quem faz a análise, podendo variar entre um valor menor que 0 e milhões. Carl Sagan, por exemplo, teve uma visão otimista ao analisar a equação e chegou à conclusão de que o número de civilizações que poderíamos ter contato seria de 1 milhão. Já Frank Kepler, que teorizou a máquina alienígena de replicações e que concluiu que somos a única civilização inteligente da galáxia, chegou a um resultado negativo em sua análise. O paradoxo de Fermi é um conflito entre um argumento de escala e probabilidade e a falta de evidências. Uma definição mais completa poderia ser apresentada como o aparente tamanho e idade do universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Entretanto, esta hipótese parece inconsistente com a falta de evidência observacional para suportá-la. Desde 1985, o projeto SETI, SETI, sigla em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre, coordenado por um conjunto de cientistas e patrocinadores, vem procurando obter sinais de outras civilizações por meio dos seus telescópios. O programa chegou a contar com o SET at Home, ou seja, SET em casa, onde qualquer usuário da internet podia baixar um programa em seu computador e ajudar a encontrar qualquer sinal suspeito. No entanto, até hoje, nada foi concretamente detectado pelo SET, pelo menos nenhum sinal que confirmasse a existência de outras civilizações. Você já ouviu falar da teoria da Floresta Negra? Ela foi idealizada por um escritor de ficção científica chinês chamado Cixin Liu. Sua teoria é resumida no seguinte: imagine o universo como uma vasta floresta escura. E nós, humanos, junto com outras civilizações avançadas por aí, somos os caçadores. Nenhum caçador acende a tocha para evitar chamar a atenção para si mesmo. Ser notado pode ser inofensivo, mas, por outro lado, pode chamar a atenção de um leão faminto ou, pior ainda, chamar a atenção de outro caçador concorrente. Assim, o que temos feito é justamente o contrário. Desde que as naves Voyager foram lançadas em 1977, elas levaram consigo um tipo de disco contando toda a nossa história, nossas conquistas, nossas culturas, enfim, inúmeras informações, inclusive nossa posição na Via Láctea, na tentativa de sermos encontrados por uma civilização mais avançada. Atualmente, ambas as sondas se encontram além da heliosfera, que é a área de abrangência dos raios solares,
e estão no espaço interestelar. Isso sem falar nas emissões de laser que emitimos, nas ondas de rádio que também enviamos para o espaço, até mesmo nas geradas por nossos aparelhos de TV, antenas e outros aparatos. Será que dessa forma não estaremos falhando como caçadores, já que acendemos várias de nossas lanternas? Não estaríamos chamando a atenção de predadores? O que devemos entender é que, se encontrarmos uma outra civilização, não saberemos de imediato se ela é ou não amistosa. Afinal, não conhecemos nem mesmo nossa intenção. Quem dirá a de seres alienígenas? Por outro lado, a nossa esperança é que seja, sim, uma civilização mais avançada e que nos auxilie em termos de tecnologia. Eu fico aqui, imaginando a humanidade sendo detentora de tecnologias ainda mais avançadas, né? Como você imagina isso? Hein? Será que seremos também tão amigáveis como os descobridores das Américas foram com os nativos na época? Hein? Bom, melhor me desculpar a ironia. Quanto ao paradoxo de Fermi, hein? Realmente não existe um. Não podemos dizer que os alienígenas existem ou não, porque ninguém sabe se a viagem entre sistemas estelares é possível em primeiro lugar. No entanto, nossos telescópios, que não são poucos, nem muito menos incapazes, estão apontando constantemente para o céu e, segundo especialistas em ufologia, a humanidade está mais próxima de fazer contato do que se imagina. Estamos aguardando, né? É melhor, não? Enfim, é isso. Se você gostou, por favor, não se esqueça do like, tudo bem? Se ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Aqui abordamos vários assuntos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau!